ídolos e tal, cara, uma coisa que eu lembrei agora, que a gente tava conversando do Veiga e do Everton e tudo mais, é que o Rony pode pintar no Corinthians, né? Cara, Pode pintar eu no Corinthians, cara. eu não acredito. Para mim, o empresário do Rony é o melhor empresário do planeta Terra. Como é que pode? Cara, eu não entendo, juro por Deus. Porque no caso do Quem Rony, que cai ele... nessa ainda, né? Hã? Quem que cai nessa do Rony, né? Cara, eu não Você acha que entendo, não tem velho. mais bobo no futebol? E tem. Tem o Bobo é o Corinthians. Pior, o Bobo é o Corinthians. Eu não consigo entender como é que o Corinthians foi se interessar no Rony. A torcida do Atlético está comemorando enormemente. Tem parte da torcida do Corinthians que eu tô vendo que aceitou a ideia do Rony, tá? Que aceitou a ideia do Rony. Tem uma ala, evidentemente, que, pô, tá louco, o Rony é muito ruim, não dá. Mas essa ala que tá aceitando o Rony, velho, eu não gente, não. As pessoas não estão vendo jogos do Atlético, não viram os jogos do Palmeiras com o Rony, e ele ganhando um salário superior a R$ 1 milhão, um contrato de 3, 4, 5 anos com o Corinthians. Cara, isso para mim é a maior bizarrice do ano de 2026. Eu não consigo entender, cara. Desculpa, muita gente que gosta do Rony. Eu gostava muito do Rony, mas o Rony data hoje é o pior atacante do futebol brasileiro. Eu não entendo isso. Sim, questão de custo-benefício, acho que é, né? Porque ele ganha o salário de um craque e não joga nem metade do que ele Não, entrega, do que ele não, custa, né? metade não joga 1% do salário dele. É aí que tá. É. Ele custar mais de R$ 1 milhão por mês. Não, e o Corinthians ainda pagaria, sei lá, R$ 10 milhões, 25, acho que era 25. Vou até procurar a notícia aqui. Cara, eu não consigo acreditar que isso é verdade, sinceramente. Mas o que eu vi de corintiano que animado com a contratação, eu vi muito Nossa, corintiano falando que ele tem a cara do Corinthians, que é um jogador raçudo, jogador esforçado. O corintiano ele gosta muito disso, né? Do jogador raçudo e não propriamente técnico. Eu acho que o Rony ele se assemelha muito ao Romero. O Romero que muitos corintianos consideram um ídolo lá. E o Romero, tecnicamente, é muito abaixo, né? Tinha até aquela piada que o Globo Esporte fazia, que ele não sabia fazer uma embaixadinha do Romero, e até fizeram matéria com ele não sabia dominar a bola, fazer embaixadinha e tudo mais. Só que o Romero, ele ganhou o coração do corintiano porque ele era muito raçudo, né? Então, tem muito corintiano que gosta do Romero porque ele é raçudo. E o corintiano, ele tem muito isso, de abraçar o cara que tem raça, vontade, e não propriamente técnica. Então, o Rony, ele tem esse perfil, né? Um cara que se entrega, muito raçudo e tudo mais, mas tecnicamente deixa a desejar. Então, eu sei lá, que seja feliz lá no Corinthians, por mim que vá com Deus pro Corinthians. Esse é um cara que não é meu ídolo, nunca foi, e sei lá, se tinha algum palmeirense que ainda idolatrava ele, eu acho que depois dessa acabou de vez, né? Esse é um cara que eu acho que tem motivos para odiar, porque ele vai pro Corinthians. Aí você fala, pô, diferente de o Everton, de Abel e tudo mais, esse sim, você fala, pô, eu odeio o Rony, cara, foi pro Corinthians. Aí eu acho que tem motivos. Mas, enfim, nunca foi meu ídolo, muito longe. Eu acho que nem é um ídolo do clube. Eu acho que passou ali, foi muito bem remunerado para fazer aqueles golzinhos dele ali, se esforçou, mas a não é direção um do ídolo do Corinthians clube. tratou o Rony como ídolo, né? Na saída, no último jogo contra o Atlético Mineiro, a diretoria trata ele como ídolo em postagem, publicações de rede social. Não sei se isso vai mudar agora, mas o tratamento que o Palmeiras deu ao Rony, sobretudo na saída, foi de ídolo do clube. Eu não coloco ele. Se eu não coloco o Everton, o Rony que eu não vou colocar também, né? Não faz nem sentido. Mas, enfim, tem muita gente que tem o Rony como ídolo. Mas só para falar de valores, o Corinthians pode pagar 4 milhões de euros, 25 milhões de reais pelo Rony, além de um salário. Não, de mais de R$ 1 milhão por mês. Cara, o futebol acabou. Me desculpe, mas eu não consigo conceber isso como um fato. É muita loucura isso. Não dá. Não dá. Mas vamos ver qual será o destino do. Eu acho que a homenagem que o Palmeiras fez para o Rony contra o Atlético Mineiro, eu achei que foi mais uma provocação ao Dudu, né? Porque a Leila tem treta com o Dudu e tudo mais. E o Dudu estava naquele jogo, e aí o Palmeiras homenageou o Rony e ignorou o Dudu. Eu senti que talvez foi uma alfinetada ali ao Dudu. Mas, enfim, Dudu é muito mais ídolo que o Rony, para mim, não tem nem comparação uma coisa com Nem a a mesma outra. prateleira. Parou. Parem as mágoas. Não dá. Embora tem palmeirense que pegou ranço do Dudu, que não considera ele ídolo e tal, mas, enfim, tá na história do clube também, queira ou não. O Dudu também é indiscutível. Aí a idolatria é pessoal e tudo mais.
também não tenho o Dudu como meu ídolo, mas, enfim, tá na história do clube, não tem o que falar. Não, Tudo que não os tá. caras conquistaram ali, Não muitos tem. dessa geração vão estar na história do clube para sempre, pô. É a era mais vitoriosa do Palmeiras. Então, todo mundo que foi protagonista de várias conquistas ali, eu acho que estão na história. Não, sem dúvida. É isso. E, ó, rapidinho, eu acho que dessa safra aí que a gente está falando de ídolos, ou, enfim, que estão deixando o clube, eu acho que o próximo, tirando o Veiga, pode ser o Gomes. O Gomes, eu acho que ele foi muito mal contra o São Paulo. Eu tenho visto muita queda de rendimento do Gomes. Eu acho que o Gomes talvez seja o próximo, talvez seja a última temporada do Gomes. Eu acho que não sei se ele fica para o ano que vem. Eu acho que talvez ele seja o último dessa safra que Só sobrou ele, vá com né? Deus. É, sim. De mais longevo, tem o Piquerez, que já está há um bom tempo, mas que desde a da geração de 2018 ali, o Gomes é o último. Mais hora menos hora ele vai sair. Mas, assim, a julgar por esse início de temporada, eu não. Igual eu falei no começo da live, eu prefiro não fazer um julgamento nem bom nem ruim, dadas as circunstâncias. Eu prefiro esperar um pouco mais, porque, cara, esse calendário insano que a gente tá vendo aí, ele não pode ser parâmetro para absolutamente nada, nem para o bem, nem para o mal. Então, acho que o Gomes ainda ele vai acertar. Mas eu acho que Tomara. ele teve uma queda já, desde aquela proposta que o Palmeiras recusou Ah, alta não, para isso dar aula. Eu acho que ele caiu muito de rendimento, ele tem umas saídas meio estabanadas da área, assim. Enfim, mas acho que ele talvez seja o próximo e que não saia queimado também. É outro que é ídolo, não tem nem o que falar. Não. Bom, Só esse se é ele for pro ídolo. Corinthians, aí tudo bem, a gente queima ele. Não tem porquê. Eu vou até mais além. Na minha concepção, o Gomes é o maior ídolo dessa atual geração. Para mim, mais que o Veiga. Aí é uma questão pessoal, né? Mas para mim, eu coloco o Eu acho Gomes que dessa geração como top 1, cara. Para mim, é o maior ídolo da geração, entendeu? Eu acho também. Eu acho. Dessa geração de 18 para cá e tal, eu acho que o Gomes é o principal símbolo, o principal nome aí. Para mim, Concordo, concordo. E talvez o Gomes seja o único que entraria no Palmeiras de todos os tempos. Eu acho que se você for fazer o melhor 11, muitos vão colocar o Gomes. Eu não sei se eu coloco, mas muitos colocam o Gomes. Gomes e Luiz Pereira, Gomes e Clebão, mas muitos colocam o Gomes ali. eu E o coloco. Veiga eu acho que não entra nessa, o Dudu acho que não entra, o Marcos Rocha, não sei se entra, o Everton acho que não entra, mas eu acho que o Gomes é um cara que, de fato, está acima de todos esses, eu concordo.